Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Na oportunidade que nos abre agora, vamos fazer um estudo nas Sagradas Escrituras a respeito da ressurreição. Gostaríamos que cada um tivesse a sua Bíblia em mãos, para que possa acompanhar a leitura de versículos que nós vamos estar citando oportunamente. E os versículos não estarão em projeção na tela, mas estarão sendo lidos no próprio texto. E o texto que nós temos conosco, ou a versão bíblica que temos conosco, é a versão corrigida. Muito bem, ressurreição. Inicialmente precisamos estar definindo o que é ressurreição. Uma coisa tão simples falar de ressurreição, definir ressurreição, mas é importante considerarmos isto. Por quê? Porque palavras há no português que têm os seus sinônimos, e às vezes, conforme a versão ou o texto bíblico, palavras outras são utilizadas, mas significando a mesma coisa. E por serem palavras diferentes, muitos acham que seja alguma coisa também diferente, quando na verdade é a mesma coisa. Assim, definindo ressurreição, atentemos que esta palavra significa reviver, ou seja, tornar a viver, viver de novo, não estar mais na situação de morto, é passar da morte para a vida, vivificar. Quantas palavras, quantas expressões que significam a mesma coisa, ressurreição. Mas é mais que notório que ressurreição significa passar da morte para a vida, de um estado de morte para a situação de desfrutar da vida. Aí entendamos bem isso. Agora, outras palavras, vivificar, reviver, são formas também de se apresentar o mesmo sentido. Assim, tendo considerado essa palavra inicial, nós estaremos fazendo o nosso estudo, ou estudaremos sobre a ressurreição, sobre três aspectos, apresentados na seguinte sequência, ou a sequência numerada a seguir. Primeiro, ressurreição para a vida natural. Segundo, ressurreição na manifestação do juízo. Terceiro, ressurreição, chamada aqui por nós de ressurreição espiritual, ou a ressurreição para a vida com Deus na ordem espiritual ou celestial. Muito bem. Considerando a primeira possibilidade, ou o que estamos abrindo um leque de 3 tipos de ressurreição, a ressurreição para a vida natural. Temos nas Sagradas Escrituras as narrativas de muitos milagres operados, em que mortos foram ressuscitados para a vida da carne. Atenção, vida desta existência,
acontecendo depois, naturalmente, que tornaram a falecer, sendo sepultados, concluindo a existência neste mundo. Precisamos observar isso. Na vida material, na vida física, pode acontecer de morrer e tornar a viver. Tanto que nós temos aí a situação de pronto-socorro, temos a situação de trabalhos e procedimentos de emergência, a respiração boca a boca, ou o bombeamento ou a massagem cardíaca, são fatos que fazem a pessoa que já está no estado de morte voltar a viver. Inclusive já vi em algum lugar, sala de médico ou em pronto-socorro principalmente, um aparelhinho lá no canto escrito ressuscitador. É justamente algum elemento que provoca uma situação de retorno do coração, do pulmão, para a atividade normal, e se diz: conseguimos recuperar a vida. Ou voltou da morte para a vida, ressuscitou. Isso aí, sabemos também que existem outros aparelhos, como aquele que provoca um choque na caixa torácica e pode o coração reanimar outra vez e seguir o processo normal. Mas que ressurreição que houve aí? Simplesmente morreu para essa existência e nessa existência, por algum artifício, voltou naturalmente à vida. Sem considerar que depende de Deus. Não há aparelho que possa devolver vida para alguém quando Deus já determinou que vai embora mesmo. Tanto que há casos de, com todo o recurso médico, com junta médica em cima, com todos os aparelhos em cima, por pouca coisa alguém vai e não conseguem fazê-lo retornar mais. Não estou falando nesse caso de coma, não. Estou falando de morte mesmo, parada cardíaca, parada respiratória, mas depois é um morto que reviveu. Recurso humano, nada de milagre. Artifícios técnicos. Muito bem. Observe a palavra em Hebreus, capítulo 11, verso 35, que temos uma citação da Escritura falando das coisas que aconteceram aos servos de Deus no passado, que houve essa situação de pessoas mortas que tiveram a vida de novo. Ou a citação do verso 35, quando diz: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Esse texto, nesta parte primeira. Porque a palavra está dizendo das lutas, dificuldades, perseguições, aflições que sofreram os servos de Deus, mas alguns casos há em que as mulheres tiveram de volta os seus mortos. Mas continua a palavra: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Preferiram não voltar à vida normal deste mundo, preferiram partir mesmo, para uma outra ressurreição, que não é o caso nosso, mas voltemos. As mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos, fala desta vida terrena, porque no céu não haverá essa situação de mulheres, macho nem fêmea, nem casamento e outras coisas mais. Então a palavra está dizendo a respeito de pessoas que tiveram os seus mortos devolvidos por uma operação, no caso da palavra milagrosa, e o morto reviveu. Mas, naturalmente, depois tornaram a falecer, naturalmente foram sepultados e terminou-se assim, ou concluiu-se assim, a existência deste mundo. É isso que eu estou aqui chamando de ressurreição para a vida natural do presente século. Mas continuando, observemos pelas Sagradas Escrituras que nós temos vários exemplos de ressurreição para a vida natural. São exemplos disto:
no Antigo Testamento, no chamado Antigo Testamento, as ressurreições do filho da viúva de Zarefate. Registro que nós temos em 1 Reis, capítulo 17, e alguns versos, como o verso 20 e versos seguintes. Qual é a história? A história que envolve a mulher viúva de Zarefate e o profeta Elias. Elias que orou ao Senhor para não chover e parou a chuva. E veio sobre a terra a fome naquele período longo, que alcançou 3 anos e meio. E o próprio Elias, por orientação de Deus, teve que partir de onde estava para ser assistido por uma viúva. O texto, na verdade, começa no verso 8, 1 Reis, capítulo 17, quando nós temos, creio, esta história conhecida, que Elias, chegando por orientação de Deus a esta viúva, ela estava recolhendo lenha, cavacos, madeira, para acender um foguinho e fazer um bolinho para ela e seu filho. Mas era o último bolinho, porque era o final do azeite e o final da farinha. E Elias, segundo a palavra de Deus, diz: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. A mulher expressou: é o último bocado, para mim e meu filho, e depois morreremos. E Elias insiste, que diz o Senhor, que da botija não vai faltar o azeite, nem da panela vai faltar a farinha. E a partir daquele momento, todos são assistidos milagrosamente, tendo alimento, durante o tempo que restou de fome na terra de Israel. Mas aconteceu que o menino veio a morrer. Verso 17. Depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, a viúva de Zarefate, a dona da casa. Continua o verso: e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E Elias lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o 22, o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vê aí, teu filho vive, teu filho vive. Muitas considerações para fazer no texto, coisas que nos chamam a atenção numa simples leitura, mas nosso objetivo é nos prender ao fato de que o menino morreu, Elias clamou a Deus e Deus lhe devolveu a vida. Aconteceu uma ressurreição. Continuando, nós temos o exemplo de Jonas. O peixe comeu Jonas. E muitos ainda entendem que Jonas não morreu, ficou vivo 3 dias. Tá bom, que milagre maravilhoso. Deus tem poder para manter Jonas vivo 3 dias e 3 noites no estômago de um peixe, com todos os sucos gástricos, todo o processo digestivo. Deus tem esse poder. Mas Jonas é a figura da morte de Cristo Jesus. Então era necessário, é de doutrina, que Jonas, não vendo o peixe, morreu. Mas ele orou? Sim, ele orou. Quando ele viu que o negócio estava feio para o seu lado,
sendo tragado pelo peixe, quando ele viu-se envolvido pelas águas e as algas também no estômago do peixe enrolando na sua cabeça, ele falou: estou morrendo. Naturalmente faltava já a respiração, o oxigênio já estava embora. E ele clamou ao Senhor, e só ouviu a resposta 3 dias depois. Tá? A parte doutrinária é essa, porque Jesus chegou a dizer bem claro: assim como Jonas teve 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias no ventre da terra. Se alguém dizer que Jonas não morreu, então Jesus não morreu? Se Jesus não morreu, então é vã nossa esperança que o sacrifício de expiação do pecado não aconteceu. São pontos básicos doutrinários. Então não tem nada de Jesus na sepultura e visitar o inferno, visitar o Hades, Sheol, e ir lá fazer um alvoroço com Satanás e tirar a gente de lá. Jesus estava morto. Aí temos Hebreus capítulo 1, capítulo 2, que vai falar para nós justamente neste aspecto, que ele veio como homem para passar pela paixão da morte. Então Jesus morreu. Jonas, então, figura, também morreu. Não diminui o poder de Deus falar que ele morreu ou que ficou vivo, mas doutrinariamente é necessário que seja correspondente. Morte de Jonas no ventre do peixe. Não fizemos leitura do texto, mas Jonas é um texto conhecido. No capítulo 1, depois entrar no capítulo 2, precisamos analisar com cuidado a oração que ele fez e depois ele contando a oração que ele fez e o resultado. São 2 aspectos diferentes. Toda aquela oração longa não foi no ventre do peixe, não. Foi no momento que ele estava orando, falou alguma coisa. E depois ele contou com detalhes as águas entrando, rolando na cabeça dele, ele vendo que estava fechando-se os ferrolhos da terra sobre ele, etc. Muito bem, mas agora vamos para 2 Reis, no capítulo 13, falando outra vez do profeta Eliseu. Verso 20 do capítulo 13, verso 21. Depois morreu Eliseu, diz as Sagradas Escrituras, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. O que temos lido? Eliseu morreu e o sepultaram. Pronto, passou-se os dias, meses talvez, anos talvez, mas certamente um bom período de tempo, e veio o fato de que alguém ou um grupo de pessoas vieram sepultar outra pessoa. Mas quando viram um bando de moabitas ali por perto que invadia a terra, julgaram o morto na primeira cova que acharam, naturalmente para darem pressa de fugir. Mas aquela cova era onde estavam os ossos de Eliseu. Observe bem a colocação da palavra. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu. Este morto recente que estava sendo sepultado naquela hora, ao toque dos ossos de Eliseu, reviveu. Ah, os ossos têm poder, viu? Então tem que mudar minha palavra anterior? Nada disso. Podemos sim entender, tal qual nós temos exemplo lá em Gênesis, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Só que aqui o Espírito de Deus ainda pairava sobre os ossos de Eliseu. Quem fez o morto reviver não foi Eliseu, foi o Espírito de Deus, que não quis que um morto viesse
está ocupando a mesma cova de Eliseu. Separa, vai para outro lugar. Aqui não. Aqui são os ossos do meu servo Eliseu. Observe esse particular. Então não é o osso que tem poder, não é a relíquia de um santo morto. Na verdade, é a presença de Deus que fez assim naquele caso. Agora volto ao caso anterior. Eliseu sabia que em si mesmo estava o Espírito de Deus. Quando ele se deitou sobre o menino e ficou ali estendido, ele estava querendo como que por osmose, algum outro artifício, o Espírito de Deus viesse tocar no morto e o morto revivesse. Mas não adianta. Tem que ser Deus querendo o fato, ou que o fato se realize. Aí sim. E observe a misericórdia de Deus, que Deus podia botar o cadáver para fora, né? Jogar o cadáver para fora. Ou arrebatar o cadáver e colocar numa outra sepultura, até caprichada, melhor. Talvez já adornada com granito e outras pedras especiais, para não parecer alguma outra coisa. Não. O poder de Deus é grande que deu vida ao morto, falou, retire-se daqui. Aqui é um caso especial. É a sepultura do meu servo Eliseu. Entendamos agora o procedimento anterior. Isso que eu quero insinuar. A ideia da presença do Espírito de Deus com o profeta, ele entendeu que se Deus está com ele, por toque talvez passasse o Espírito de Deus para o menino e revivesse. Explicação minha, para explicar a atitude dele. Só esta consideração, mas não importa. Ele vivo clamando, é que Deus respondeu na hora certa. E depois dele morto, ele não podia mais clamar, mas o Deus é o mesmo que opera o que quiser operar. E assim fez na sua ressurreição. Muito bem. Continuando um pouco mais, esses são exemplos do chamado Antigo Testamento. Antes de Jesus se manifestar na terra, já havia o Senhor operado pelos seus servos muitos milagres de ressurreição, para ninguém dizer que Deus tinha perdido a chave do inferno e da morte, que precisasse ainda tomar ou recuperar de alguém que detivesse indevidamente a chave da morte e do inferno. Ele já fez, sempre deu vida, em todo o tempo, nunca perdeu chave de morte, nem de inferno algum. Mas muito bem, agora observe que Jesus presente conosco neste mundo, caminhando entre nós aqui na face da terra, ele também fez milagres de ressurreição. Nós temos o fato que, através de Jesus, quando na Palestina, podemos citar as ressurreições do filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, verso 11 até o verso 15. Claramente nós temos aí o Senhor determinando a vida para o morto. É um caso de ressurreição. Abrindo Lucas, temos a história toda, e eu gosto de considerar este aspecto. Vinha uma comitiva da morte, trazendo o seu morto, sem esperança alguma, sem poder fazer coisa alguma. Mas a comitiva da vida estava passando um momento. E ao juntar a comitiva da vida com a comitiva da morte, a vida triunfou. Observe este aspecto. Jesus é a vida. Mas muito bem, Lucas capítulo 7. A história está nestes versos a partir do 11. O verso 13 diz que Jesus, vendo a mulher, mãe de um filho único, sendo ela já viúva, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse Jesus: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Diferente do profeta Elias ou Eliseu, que Jesus não ficou lá de joelho, dando volta, cobrindo o menino, para que ele viesse de alguma forma receber vida. A ordem é direta.
menino, te digo, levanta-te. E pronto. Há uma diferença, né? Uns pedem, o outro tem poder para ordenar. E pronto. A morte não resiste, a vida triunfa. Este é o poder de Deus para edificar e trazer o bem. Quanto nós, que poder temos para fazer o bem? É mais fácil para nós fazer o mal. Destruir é mais fácil do que construir. Mas outro exemplo em Jesus, nós temos na ressurreição de Lázaro. Só 2 exemplos. Há outros casos mais com o próprio Jesus, não estamos citando todos os casos. E qual a diferença de Lázaro para este momento anterior, com o filho da viúva da cidade de Naim? É que Lázaro já tinha um tempo já passado, já era de 4 dias, já cheirava mal. Vamos falar em outras palavras, já estava em decomposição. Falando em outras palavras, o sangue já tinha coagulado nas veias, no coração, no pulmão, por todo o corpo. Todas as partes frágeis do corpo já estavam em processo de putrefação. Cérebro, o próprio sangue, a parte intestinal, parte digestiva, onde tem maior número de bactérias. Mas Jesus chega, poucas palavras, Lázaro, sai para fora, sai para fora. Observe que Jesus não pede ao Pai, ele já vai agradecendo. Pai, te dou graças, porque sempre me ouves, e dá ordem. Lázaro sai para fora. Milagre notório. Não tem explicação científica. Como é que Lázaro ouviu, sendo que a audição já tinha ido embora? Mas depende de Lázaro ouvir para Deus fazer o milagre? Ou esse Lázaro sai para fora, é mais para nós ouvirmos que Deus está dirigindo a palavra para Lázaro. O que é que consertou primeiro? Foi ouvido para poder ouvir? Então, a ciência nunca vai achar o ponto de partida para a vida. Mas nós sabemos, é o poder de Deus. Ele envia a sua palavra e ela executa a sua vontade. É aquilo que o centurião de Cafarnaum entendeu e falou bem claro: eu tenho autoridade, eu mando, vai, e o servo vai, vem e vem. Mas também estou debaixo de autoridade. Agora, quanto ao Senhor, falou para Jesus, o Senhor, usando nosso modo de dizer, o Senhor é o Senhor. Basta uma palavra. Ele tinha fé, tinha entendimento do poder de quem tem autoridade. E Jesus, num terceiro caso, de ressurreição, pronto, ou de restabelecimento da saúde, o que for. Há alguma coisa difícil para Deus? É indiferente. A ordem sai e a sua palavra é obedecida. Muito bem. Mas aqui em João, capítulo 11, os versos 43 e 44, nós destacamos como versos para estarmos apresentando. Lázaro vem para fora e o defunto saiu. Pronto. Ainda tem mais detalhes. As mãos e os pés ligados com faixas, o rosto envolto num lenço. Depois é que Jesus vai dizer, desligai e deixai-o ir. Jesus não só ressuscitou, mas fez ele via atado para fora. Nada de escadinha, pulando escadinha, nem para descer e nem para subir. Além do mais, ele estava com um véu no rosto. Simplesmente o poder da palavra. Sai para fora. Não só ressuscitou, mas veio para fora, pelo poder da ordem. Mas voltando ainda, destaque nesse texto, interessante que Marta vai encontrar Jesus e fala aquela palavra, quando diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Vem Maria depois e fala a mesma palavra: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a ideia nossa é que chegou a morte, acabou tudo. E vem aquela palavra: a esperança é a última que morre. Mas é um provérbio incorreto, porque nós vemos que algo avança além, quando Deus está na história. Elas entendiam que Jesus podia fazer tudo, mas veio a morte. Jesus não pode fazer mais nada. Mas Jesus dá respostas para Marta e Maria, naturalmente, quando no verso 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. A primeira parte do verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Basta aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Pronto. Até a vida natural é algo que procede de Deus. A vida natural, nascer criança, o termo saúde, procede de Deus. Muito bem, continuemos avançando. No tempo dos apóstolos, também continua a ressurreição. Citamos a ressurreição de Dorcas, em Atos capítulo 9. As mulheres chorando por Dorcas, que estava falecida, apresentam a Pedro a questão. Pedro ora e Dorcas volta à vida. Atos capítulo 9, verso 36. Fato esse conhecido também por nós. Começando essa história no verso 36, no verso 40, leio, quando temos: mas Pedro, fazendo-a sair a todas as mulheres que choravam junto ao corpo falecido de Dorcas, Pedro pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, Pedro, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Pedro não chega dando ordem. Pedro está debaixo de autoridade. Ele vai a quem tem autoridade para dar vida e pede. Pedro orou. Quais são as palavras? Não sei. Não estão citadas nas Escrituras, mas nós entendemos que Pedro pediu ao Senhor que a vida fosse devolvida. Muito bem. Agora, um outro exemplo em Atos capítulo 20, um poucos textos à frente. O caso já se dá com Paulo, a respeito daquele jovem que estava assentado na janela, durante a pregação de Paulo, e veio a cair. A palavra no verso 9 do capítulo 20 de Atos diz que é terceiro andar. Mas Paulo desce, abraça o corpo do menino e diz que a vida ainda está nele. Mas se atentarmos para o verso 9 no seu final, diz que o menino ou o moço foi levantado por alguém. O moço já estava morto. Paulo, porém, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele, ou nele está. Estava morto ou estava vivo? Pelo que entendemos, é Paulo naquela descrição, de não puxar glória para si, abraçou o menino ali, a oração silenciosa com Deus, pronto. O menino reviveu, o moço reviveu, porque antes tem um testemunho, estava morto. Paulo abraçou? Não, está vivo. Talvez a gente mal acostumada pudesse pegar assim,
Pera, irmãos, eu vou abraçar ele e vai viver, quer ver? Ó, estava morto, tá vendo que está morto, mas agora, ó, está vivo. A glória seria do Paulo. Mas o Paulo discretamente abraça o morto e fala, não, está vivo. São detalhes pequenos das Escrituras para a gente ter prudência na hora de agir, de falar, para que a glória seja inteiramente de Deus. E os homens não pensem que a glória seja nossa particular, porque a tendência nossa é exaltar o intermediário, esquecendo aquele que deu a ordem. A ordem saiu foi de Deus mesmo. Mas observemos que nos dias dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e nós o somos também, ainda há ressurreição? Sim ou não? No tempo dos apóstolos, Jesus já não estava aqui, visivelmente, fisicamente, em carne e osso. Mas ele disse, não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. E a última ressurreição que houve na Bíblia foi a de Eutico? Naturalmente, não. Eu não sei aqui, dos presentes, se alguém aqui já esteve morto e por milagre de Deus voltou à vida. Tem alguém? Levanta a mão. Não tem ninguém, infelizmente. Gostaria de ter participado de uma morte e poder falar que eu. Não, a glória minha é do Senhor. Mas quantos têm testemunhos desse fato? Levante a mão. E aqui eu posso levantar a mão. Nós temos histórias. Uma delas na minha própria casa e outras em testemunho dos nossos irmãos que mortos foram ressuscitados, inclusive com certidão de óbito. Já foram ressuscitados na invocação do nome de Jesus. Entendamos isso. Só que alguns desses que eu estou falando aqui receberam de volta a vida. Parece que o irmão Efigênio, esse é o nome dele, foi a sogra do irmão Efigênio, estava preocupada, a filha com um monte de filhos, ela sendo avó, preocupou-se, ficar viúva cedo com várias crianças. A sogra foi clamar a Deus pelo genro, e Deus respondeu, Efigênio voltou à vida, acabou de criar os filhos, e agora já não está entre nós, já foi recolhido definitivamente. Todos esses casos são casos presentes que estão nos nossos testemunhos, que nós precisamos falar, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hoje, na nossa vida, Jesus ainda pode fazer mortos voltarem à vida. Essa vida que não é tão importante assim da vida natural. Mas continuando, consideremos bem, foram manifestações, exemplos do poder de Deus sobre a morte, demonstrando ser dele a vida que o homem desfruta, mas restringiram-se à esfera da existência terrestre. É importante de saber, é de Deus que procede isso. Para isso tem uma palavra em Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente, ser vivente. Simples, conhecido. Mas procede de Deus. É de Deus que procede isso. Não é do homem. Depois no Salmo 104, versos 27 a 30, em destaque, quando o salmista considera tantos seres viventes na face da terra e nos mares, e mais o ar. Salmo 104 é lindo nas suas expressões do poder de Deus atuante no dia a dia. Verso 10, por exemplo: Tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo,
os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Deus mantendo a vida, fazendo sair fontes de águas nas montanhas e correndo para os vales, trazendo vida e também alimento para os animais. Verso 23: então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. 24: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Verso 27: todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. 28: dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e enchem-se de bens. 29 é o contrário: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Verso 30: envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Deus dá a vida e é Deus quem sustenta, mas é Deus também que colocou limite. Qual é o limite da vida? Para o homem diz 70 anos, né? Mas para a abelha quanto tempo? Para a tartaruga? Para a baleia? Para o gato? O cachorrinho de casa? Cada um tem o seu limite, tem o seu tempo determinado. E quando chega o tempo estabelecido por Deus, aí Salomão fala: nessa lida não adianta, nessa batalha não tem homem vencedor. Chegou o dia dele, é o dia dele. Nem com os melhores médicos, recursos para os melhores tratamentos, Deus disse: chegou, recolhe a vida que é dele, o homem volta ao pó. Este verso 29 do Salmo 104. Aí, lembrando, está dentro da esfera do tempo de existência que Deus deu a cada um. Gênesis 3, verso 19. Um dos primeiros decretos de Deus que ainda não foi revogado. Tu és pó, e ao pó has de tornar. Tu és pó, e ao pó has de tornar. Não adianta congelar o corpo para voltar à vida daqui a um século, quando a ciência estiver mais avançada. Não adianta colocar num estado vegetativo para esperar uma outra técnica mais avançada, talvez daqui a 5, 10, 15 anos. Quando Deus disse chegou, acabou, acabou. Porque é dele. É dele. Não é do homem. É de Deus. Mas qual a nossa consideração? Essa é a chamada ressurreição para a vida natural, a existência humana. Aqui abrimos um parêntese, que precisamos voltar a frisar. É firme a palavra de Eclesiastes, segundo este verso de Gênesis 3,19. A morte é uma realidade. Se Deus não mudar os fatos, certamente o homem vai morrer. Eclesiastes capítulo 9, consideremos.
Verso 4, nós temos a palavra que diz: ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. O 5 explica mais: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Indo ao verso 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, ou coloco eu uma palavra aqui, para destacar mais, para onde tu certamente, infalivelmente vais. Não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Lembremos da palavra que Deus falou para o povo no deserto: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. No deserto não era lugar de descanso mesmo, mas também na Palestina não era lugar de descanso também não, nem foi. Então ninguém se iluda que não haverá volta à vida para este mundo outra vez. Ressurreição para a vida natural, esses são casos, mas que passam logo e o homem vai para a sepultura. E muitos têm ideia que vai haver uma ressurreição para viver nesse mundo. Nunca, nunca, nunca. Vamos ver mais um pouquinho, aqui mesmo em Eclesiastes, depois em Jó. No capítulo 12 de Eclesiastes, quando se lê no primeiro verso, na primeira parte: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. É sim, para lembrar do Criador no dia que temos ainda de vida, porque certamente, aí continua a palavra, antes que venham os maus dias, e vai seguir nos versos seguintes uma representação figurada do homem definhando-se, envelhecendo, encurvando-se e por fim indo ao pó, à morte. É o que está, por exemplo, no verso 6, quando diz: antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Antes que essa vida, nós como recipiente do Espírito de Deus que nos faz estar vivos, porque continua ainda, somos pó e Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Somos um recipiente, vaso, dizem muitos irmãos, onde está a vida, que é de Deus. Mas certamente Ele vai recolher esse copo, esse recipiente vai se quebrar, mais novo ou mais velho. E o verso 7 conclui: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Está claro? Cuidado, que muitos têm 1001 fantasias. Nós somos pó e fôlego de vida de Deus. Só comparar essas passagens que nós estamos falando. Se tirar daqui o que é de Deus, sucumbe o resto, tomba. Lembremos do Adão, boneco de barro. Deus assoprou e o barro se tornou. Quanta coisa diferente. Ossos, cartilagens, nervos, carne, pele, tem veias também, ou tem artérias, ou tem impressão digital. O barro não tinha.
Mas o Espírito de Deus veio e encheu de coisas. Aqui acho que tem pulmão, coração, tudo veio no mesmo barro. Mas Deus tira a vida, que é dele, tudo isso falece e vai ao pó. Indo para Jó, capítulo 14, lembremos que Jó estava numa aflição muito grande, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, não é isso mesmo? E naquela angústia toda, no capítulo 14, verso 7, ele diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas, morto o homem, é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Observe a comparação com as árvores. E há árvores seculares ou milenares, não é assim? Ele não viveu tanto para ver. Mas observou, árvores há, corta-se, mas deixou o tronco no chão, brota de novo. E o homem morreu, põe no chão, rega, aduba. O homem dá alguma coisa? Renova suas forças? Tem um renovo? Não tem, não. Por isso que ele diz assim, dessa forma, verso 10, mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Verso 12, assim o homem se deita, atenção para isso, e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Então a vida natural tem um limite, e uma vez que foi, não volta mais. E quando houver alguma ressurreição, a volta à vida, não é mais para viver neste mundo. Por quê? Por quê? Por quê? Enquanto houver estes céus, não acordará. Então, quando haverá uma possibilidade, uma ressurreição ainda? Quando não existir mais estes céus. Então, se alguém acha que vai morrer e vai voltar ressuscitado em algum dia para frente aí para viver ainda neste mundo, é incorreto. É incorreto. É a palavra de Jó. Mas lembremos a de Salomão. O homem que vai, não volta mais. Não tem parte alguma no que sucede debaixo deste sol. É o que nós vamos estudar em continuidade, quando nós estivermos tratando, ou a segunda parte, segundo tema nosso de ressurreição, com o título ou subtítulo, Ressurreição na manifestação do juízo. A primeira parte é um tempo que Deus deu para viver neste mundo. E cessando este tempo que Deus deu, ainda que como Ezequias ele possa fazer avançar um pouco mais, acrescentando nossos dias, vai acabar. Aí o próximo processo é ressurreição ainda, a promessa de Deus, mas na manifestação do juízo, que nós estaremos vendo na oportunidade seguinte que Deus nos der. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.